Pronto, fala aí pessoal. Continuando aqui o nosso conteúdo, vamos falar hoje do caderno 10, né? Dando início ao caderno 10, vamos falar dos números complexos, polinômios, tá? Acabamos o caderno 9 e agora estamos iniciando o caderno 10, tá? Vamos para o capítulo 1, conjunto dos complexos, tá? Vamos lá, um novo conjunto numérico. Pitágoras acreditava que todo número inteiro possuía algum parentesco. Era ideia de comensurabilidade. Por exemplo, na fração 3/5, os números 3 e 5 parecem não ter algo em comum, mas Pitágoras observava que ambos se encontravam no 15. 15 é igual a 3 vezes 5 e 15 é igual a 5 vezes 3. Pitágoras deve ter ficado surpreso quando concluiu que sua teoria estava equivocada. Usando seu famoso teorema, ele obteve. O matemático grego imaginava que qualquer parte do número apresentava essa característica. De acordo com ele, não existia dois números tais que um deles nunca pudesse ser escrito como uma quantidade inteira do outro. Esse número seriam incomensuráveis. No entanto, ele estava enganado. Por menor que seja a unidade adotada, comparando a medida do lado de um quadrado com a medida de sua diagonal, jamais encontraríamos algum divisor comum. Por exemplo, aqui, eu uso um teorema de Pitágoras. Tá? De lado, um quadrado. Aqui, onde seu lado é 1 e calculando a sua diagonal, D. Tá? Utilizando o teorema de Pitágoras, usando o quadrado da hipotenusa, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, usando d ao quadrado, nós vamos ficar com 1 mais 1, 2, d vai ser igual a raiz quadrada de 2. Tá? E como representar esse valor aqui da raiz quadrada de 2? Sendo que raiz quadrada de 2 é um número aproximadamente 1,414 e assim continua. Tá? Então, como é que a gente vai representar um número de raiz de 2? Aqui no lugar, se o número raiz de 2 é infinito, e aqui nessa diagonal aqui, nós conseguimos ver o início e o fim dele. Tá? Então, aqui o teorema de Pitágoras diz que o número que está aproximadamente entre 1,414, que é o tamanho dessa diagonal aqui. Tá? Então, a existência de segmentos incomensuráveis mostrou que os números racionais eram insuficientes para medir todos os segmentos de reta. A medida da diagonal D não pode ser comparada com nenhum número racional, e por isso, para classificar números incomensuráveis como raiz de 2, resultamos dessa medida foi criada o conjunto dos números irracionais, representado por esse linha aqui, tá? Muito tempo se passou até que Rafael Bombelli tentou resolver o seguinte problema: determinar a aresta de um cubo cujo volume é o quadrado é 4 unidades cúbicas maior que o volume de um paralelepípedo com mesma altura e área da base igual a 15. Considerando x o valor da aresta do cubo, Bombelli obteve a seguinte equação: x ao cubo é igual a 15 vezes x mais 4, tendo x ao cubo menos 15x menos 4 igual a 0. Para resolver essa equação, Bombelli usou a fórmula de Cardano, uma espécie de fórmula geral para resolver a equação do terceiro grau, do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0, com a igual a 1 e b igual a 0. Então, essa aqui é a fórmula de Cardano que Bombelli usou para desenvolver a equação do terceiro grau. Em 1629, o matemático francês Albert Girard criou o símbolo raiz quadrada de menos 1. Em 1794, representou por i elevado ao quadrado é igual a menos 1. Criado por Leonardo Euler, o matemático suíço, apareceu impressa em uma de suas publicações. Então, só através de Euler que foi publicado esse símbolo aí. Tá? Coube ao francês René Descartes cunho o termo real e imaginário, e o alemão Carl Friedrich Gauss criaram um novo conjunto numérico, o conjunto dos números complexos.
Aqui nós temos o início do número dos conjuntos complexos. Tá? Então vamos dar início aqui a esse conteúdo. Chama-se conjunto dos números complexos, indicado por C, o conjunto formado por elementos Z na forma Z igual A mais BI, em que A e B são números reais, isto é, os números complexos Z, que Z é igual a mais BI, com A e B pertencentes aos reais. Na expressão A mais BI é a forma algébrica do número complexo Z. A é chamado de parte real do número complexo Z e indicado por REZ. B é chamado de parte imaginária do número complexo Z e indicado por IM. Tá? I é a unidade imaginária, definido como I ao quadrado é igual a menos 1. Comparação entre números complexos na forma algébrica. Dizemos que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado, sobretudo pelo fato de que, tomando dois números reais A e B, temos A igual a B ou A diferente de B. Se A é diferente de B, então A maior que B ou A menor que B. Então nós temos aqui o conjunto dos números reais, o corpo ordenado, A pertencente aos reais e B pertencente aos reais. Tá? Nessa situação aqui, A tem que ser igual a B ou A diferente de B, onde A é menor do que B ou A é maior que B. Igualdade, seja Z1 igual a mais BI e Z2 igual a C mais DI, com A, B, C, D contendo os reais, então Z1 é igual a Z2, C e somente C, A igual a C e B igual a D. Então nós temos aqui o nosso primeiro caso, que é o Z1 igual a Z2. Nós temos esse RE que representa a parte real, tá? A parte real do Z1 é igual à parte real do Z2 e a parte imaginária do Z1 é igual à parte imaginária do Z2. Tá? Então aqui no caso, a parte real seria o A, tá? Do Z1 e a parte real do Z2 seria o C. E a parte imaginária do Z1 é o BI e a parte imaginária do Z2, DI. Adição e subtração. Sejam Z1 A mais BI e Z2 C mais DI, com A, B, C, D contendo os reais, então Z1 mais Z2 é igual a A mais C mais B mais D vezes I. Tá? E a subtração seria o seguinte, Z1 menos Z2 é igual a A menos C mais P menos D vezes I. Então aqui nós temos a parte real sempre vai somar ou subtrair com a parte real, e a parte imaginária sempre vai somar ou subtrair com a parte imaginária. Tá? Então aqui, para adicionar Z1 mais Z2, a parte real de Z1 mais a parte real de Z2, mais, tem que prestar atenção nesse sinalzinho aqui, mais a parte imaginária de Z1 mais a parte imaginária de Z2 vezes o I. Tá? E para subtrair, nós temos o Z1 menos o Z2, então nós vamos ter a parte real de Z1 menos a parte real de Z2, mais a parte imaginária de Z1 menos a parte imaginária de Z2 vezes I. Tá? Então, quando é a subtração aqui, nós temos a subtração aqui dentro, aqui no meio entre eles, e a adição aqui fora. E quando é a adição, tem uma adição em todos os elementos. Tá? Multiplicação. Seja Z1 A mais BI e Z2 C mais DI, com A, B, C, D contendo os reais, então nós temos aqui Z1 vezes Z2 vai ficar A mais BI vezes C mais DI. Esse I aqui está dentro do parênteses, tá? Esse parênteses aqui está errado. Então nós temos aqui, como é que fica? Fazendo a distributiva, Z1 vezes Z2 vai ficar A vezes C, AC, A vezes DI, ADI, BI vezes C, BCI. E BI vezes DI, BDI ao quadrado. Então, como é que vai ficar aqui? Nós sabemos que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, utilizando dessa forma aqui, vão ficar AC menos BD mais AD mais BC vezes I.
tá? Potências de I. Se n pertencente aos naturais, então I elevado a n, isso aqui é elevado a n, assume apenas 4 valores distintos. Então nós temos aqui o I elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. O I elevado a I, qualquer número elevado a 1 é ele próprio. O I elevado ao quadrado, nós temos que I elevado ao quadrado é igual a menos 1. E o I elevado ao cubo. I elevado ao cubo é a mesma coisa que o I elevado ao quadrado vezes o I. Então vai dar menos I, tá? Porque o I ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes I, menos I. Tá? Então nós vamos assumir esses valores aqui. 1I menos 1 menos I. Então o teorema aqui, o teorema diz o seguinte: se NR contendo os naturais, então o I elevado a N é igual a I elevado a R, em que R é o resto da divisão de N por 4. Então, se nós tivermos um número elevado, um I elevado a qualquer outro número que seja maior do que 4, maior do que 3 no caso, é só pegarmos esse número, dividimos por 4 e chegamos ao resto desse valor, que vai ser o nosso novo expoente. Então aqui, isso aqui quer dizer que o número elevado a n, pegamos esse n e dividimos por 4, e o resto desse resultado aqui, nós usamos como expoente. Tá? Então aqui, dois números complexos, Z1 e Z2, são chamados de conjugados se e somente se R é, que é a parte real de Z1 igual à parte real de Z2, e a parte imaginária de Z1 é igual à parte imaginária de Z2 negativa, tá? Então, prestar atenção nesse detalhe, nesse sinal aqui. Então, aqui nós temos a parte, o Z1 é igual a mais BI, e Z2 A menos BI. Então, nós temos o seguinte: Z2 é conjugado de Z1, ou Z1 é conjugado de Z2, tá? Então, prestar sempre atenção nessa partezinha aqui. O A igual a A, certo? O A do Z1 igual ao A do Z2. O BI é igual ao BI do Z2, só que negativo, tá? Então, nós temos aqui o Z1 é igual ao Z2, tá? O Z1 simétrico em linha, ou o Z1 é igual ao simétrico de Z2, tá? Então, vamos lá. Divisão, Z1, Z2 diferente de 0 e Z3. Então, nós temos aqui que Z1 sobre Z2 vai dar igual a Z3. Então, Z1 é igual a Z2 vezes Z3. Passei esse Z2 multiplicando o Z3. Então, temos aqui propriedade dos complexos conjugados. Dado o complexo Z e W, temos que, propriedade 1, Z mais W é igual a Z mais W. Tá? Propriedade 2, Z menos W vai ser igual a Z menos W. Propriedade 3, Z vezes W é igual a Z vezes W. Propriedade 4, Z sobre W é igual a Z dividido por W para W diferente de zero. Então, nós temos aqui agora o plano de Argand-Gauss. O plano de Argand-Gauss nada mais é do que quase a mesma coisa que o plano cartesiano, tá? Onde o eixo de x vai estar representando a parte real e o eixo de y vai estar representando a parte imaginária. Tá? Então, se nós temos a fórmula do número imaginário z igual a A mais BI, nós temos aqui que A é a parte real, então A está aqui, ó, a parte real, e BI é a parte imaginária, e o B está aqui. Ó, tá? Então, nós temos aqui o nosso ponto A e B, tá? Nossa distância aqui A e nossa altura aqui B. Tá? Essa representação vai ser o ponto, a imagem ou afixo de Z, que vai dar o Z aqui, a nossa formulazinha aqui do número complexo. Tá? Então aqui, forma trigonométrica de um número complexo, fórmula polar. Módulo de um número complexo. Chama de módulo o número complexo de Z a distância da sua imagem à origem do plano do complexo. Então, representado por módulo de Z, tá? Ou pela letra grega ρ, tá? Pzinho aqui. Então, nós temos aqui o plano de Argand-Gauss, tá? Onde nós temos a parte real e a parte imaginária. E o nosso módulo de Z
vai ser justamente essa distância desse ponto aqui, do ponto 0 da origem, tá? Até esse ponto aqui, ó, o afixo de Z. Tá? E como é que ele faz para a gente calcular esse ρ aqui, essa letrinha aqui grega, esse ρ, esse módulo de Z? É só a gente utilizar o teorema de Pitágoras. Tá? Nós temos aqui a distância A e aqui nós temos a altura B. Tá? Para calcular isso aqui é um triângulo retângulo. Tá? Então vai ficar a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tá? No caso aqui, ρ ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos descobrir esse valor aqui, que é o nosso módulo de Z. Tá? Então nós temos a propriedade aqui, ó, propriedade do número complexo. Se Z e W contendo os números complexos e N pertencente aos naturais, então, propriedade 1, módulo de Z é maior ou igual a zero. Propriedade 2, módulo de Z vezes W é igual a módulo de Z vezes módulo de W. Propriedade 3, módulo de Z dividido por W é igual a módulo de Z dividido pelo módulo de W para W diferente de zero. Propriedade 4, o Z vezes seu simétrico é igual a módulo de Z elevado ao quadrado. Propriedade 5, módulo de Z elevado a N é igual a módulo de Z elevado a N para Z diferente de zero. Tá? Então aqui, argumento principal na forma trigonométrica de número complexo. O ângulo θ medido no sentido anti-horário a partir do semi-eixo da reta positiva e de tal maneira que o θ esteja entre 0 e 2π é chamado de argumento principal do número complexo Z. Então, se nós temos aqui o nosso módulo de Z, tá? Nosso módulo de Z calculado através do nosso teorema de Pitágoras. Aqui nós temos o ângulo θ, aqui nós temos a nossa base A, nossa altura B, tá? Que é o número imaginário e o número real. Então nós temos aqui, como é que a gente faz para calcular o cosseno de θ? O cosseno de θ vai ser o quê? Cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa, certo? Então, o que é o nosso cateto adjacente aqui? Cateto adjacente do ângulo θ vai ser o quê? O A sobre o ρ, o nosso módulo de Z, tá? Então, como vamos isolar a nossa letra A, porque A é a nossa referência aqui na nossa equação, isolando a letra A, passamos esse ρ aqui multiplicando o cosseno de θ. Então, o A vai ficar igual a ρ vezes cosseno de θ. Para a gente descobrir o seno de θ é o que? O nosso cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Que é o nosso cateto oposto aqui? Aqui é o nosso B. Então, B sobre ρ. Então, vai ficar o cosseno de θ vai ser B sobre ρ, que vai ser igual a B. Vou passar esse ρ multiplicando para o outro lado, certo? Passar ele multiplicando, vai ficar P vezes seno de θ. Então, na fórmula que nós temos, na fórmula do nosso número complexo, nós temos Z é igual a A mais BI. Então, nosso A aqui, nosso A é justamente esse valor aqui, ó, P cosseno, e o nosso B é o nosso P seno, tá? E esse P aqui é a nossa letra grega ρ. Então, vai ficar o seguinte, substituindo aqui, Z igual a P vezes cosseno de θ, mais P seno de θ vezes I. Tá? Então, nossa parte imaginária. Então, esse aqui é o nosso B. Tá? E esse aqui é o nosso A. Tá? Então, esse aqui é o nosso A. E esse aqui é o nosso B. Então, chegando aqui no finalzinho, né? Na forma trigonométrica, vai ficar Z é igual a ρ vezes cosseno de θ mais I seno de θ. Seno de θ. Então, vamos lá. Multiplicação. Nós temos na multiplicação Z1 é igual a P1 vezes cosseno de θ mais I seno de θ, 1. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira equação. Temos todos eles 1. Nosso Z2 vai ser ρ2 vezes cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Vai ficar, multiplicando os dois, vai ficar Z1 vezes Z2, vai ficar P1, né, o nosso ρ1 vezes ρ2, vezes cosseno de θ1 mais θ2, mais I vezes seno de θ1 mais seno de θ2. Na divisão, nós temos Z1 é igual a ρ1
vezes cosseno de θ1 mais I seno de θ1. Z2, Rho2 vezes cosseno de θ2 mais I seno de θ2. Na divisão nós temos Z1 dividido por Z2, vai ficar Rho1 dividido pelo Rho2 vezes cosseno de θ1 menos θ2 mais I vezes seno de θ1 menos θ2. Então nós temos aqui na radiciação Z e W, dois números complexos e N é um número inteiro positivo. Então nós temos aqui W elevado a N é igual a Z. Então aqui, essa aqui é a nossa formulazinha da nossa radiciação. Então nós temos aqui W de K, né? W de K, onde vai ser a raiz de Rho, a raiz de N de Rho, né? Vezes cosseno de θ mais 2K π sobre N, tá? Mais I seno de θ mais 2K de π sobre N, dividido por N, tá? Com K igual a 0, ou K igual a 1, ou K igual a 2, ou K igual a N menos 1, tá? Então K aqui pode ser qualquer valor, tá? Então essa aqui foi a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje é a mesma aula que eu reproduzi de manhã para vocês. E amanhã vamos fazer exercício e vai ter exercício no final desse e-mail aqui, tá bom? Valeu!